Bora lá, vamos falar sobre otimização de tempo. Como é que eu otimizo meu tempo? Geralmente utilizando técnicas que façam a diferença nas operações que eu realizo no dia a dia. Então beleza, e aqui eu criei para você um desafio que realmente vai te mostrar se faz sentido ou não você utilizar um auto layout no botão. É bem básico, é uma pegadinha meio boba, parece, mas ao mesmo tempo o interessante daqui é mostrar para você a diferença de tempo e a diferença de proporção quando você precisa de uma alteração dentro da estrutura no Figma. Então, ou seja, aqui eu criei uma área, coloquei informações aqui relacionadas a esse botão que a gente vai criar, que na verdade é um botão de comprar. Então ele tem um ícone de carrinho de compra aqui, ele tem uma altura de 100 pixels, uma fonte Inter com tamanho 48 e uma cor de fundo verde e uma cor de texto branca. Abaixo eu coloquei dois contadores para a gente realmente entender o time que a gente está levando para desenvolver esse processo. Para que ele seja um time mais redondinho, eu vou parar de falar a partir do momento que eu der play para que eu comece a construir esse botão. No momento em que eu terminar ele, aí eu terminei, pausei, aí a gente bate um papo para realmente explicar o que eu fiz e as diferenças entre um e o outro, beleza? Terminando esse processo, eu vou solicitar algumas alterações, como ocorre no dia a dia na agência, na empresa que você trabalha. E aí você vai observando o quanto que isso impacta com e sem um auto layout. Beleza? Então bora lá, vamos aqui, vou dar um play. Pronto, 40 segundos para montar um botão comprar seguindo a regra daquelas informações que eu coloquei em cima. Tem o ícone? Tem. Tem a escrita em 48? Tem. Tá em Inter? Tá. Aqui a situação que envolve a cor também, na mesma proporção. E lembrando que entre os dois existe aqui um tamanho que eu coloquei de 10 pixels, entre o ícone e o texto. Lembrando que ele poderia ser 16, poderia ser 24, poderia ser 8. Bem, aí é o padrão que você achar interessante. Se você estiver usando uma grid específica, então você coloca 8, 16 e assim vai. Então aqui eu coloquei 10, só para a gente ter uma ideia. Depois eu vou te explicar o motivo desse 10. Aqui ele ficou num tamanho, num padrão legal, bacana ali para brincar. Claro, eu arredondaria as bordas também, acho bacana, mas nesse momento eu decidi deixar assim. O que acontece aqui? Eu tenho 40 segundos montado dele, ok? Você pode perceber que no momento em que eu fui fazer o alinhamento entre texto e ícone estão soltos. Então eu clico no ícone, clico no texto segurando o Shift, ele vai alinhar os dois juntos, que é o que gera para que eu coloque essa divisão entre eles num tamanho exato ali. Beleza, agora quando eu rasto ele dentro da estrutura, você pode ver que o Figma ele me alinha automaticamente ao shape que está atrás. Então, ou seja, quando você tem algum conteúdo com um shape atrás, ele vai posicionar isso para você automaticamente. Se não, sinceramente, você ia ter um trabalhão para conseguir alinhar isso aos olhos ou colocar uma régua em volta para você ver como é que funcionaria. Então, fica a dica aí. Nesse caso, você fica meio perdido na hora de fazer essa mudança. Mas beleza, tá valendo, tá aqui. Agora, bora pro auto layout para a gente entender como é que funciona. Mais uma vez, player e eu vou ficar mudo. Show? Bom, 44 segundos. Nossa, William, mas você fez em 40 sem o auto layout e 44 com. Chequei algumas informações mais de uma vez, mesmo que no olhar aqui, mas a questão é, foi feito com auto layout? Foi. Primeira situação, aqui em cima eu tive que selecionar os dois para poder gerar um alinhamento de 10 de espaçamento, né, entre os dois itens. Aqui embaixo, o auto layout ele já me dá um espaçamento entre os itens.
automaticamente de 10. E aí eu faço o processo como eu quero ali, com o tamanho que eu quiser, 16, 8, igual eu comentei. Aqui eu faço as margens e aqui eu retiro a altura dele para que ele não impacte mais no processo que eu vou precisar aqui, ó, por causa do 100. Por padrão, ele vem em 10, então eu retiro ele, tá ok, não tem problema. Lembrando, o ícone está colocado aqui no mesmo formato, solicitação, todo o processo feito identicamente. E o alinhamento aqui, que não sei se você percebeu, ele vem por padrão aqui, ó. E aí eu trago o alinhamento dele para o meio. Então tá bem simples, bem básico aqui. Agora vem a diferença entre você utilizar ou não. No dia a dia, geralmente tem modificações, tem alterações, tem pedidos muito loucos no meio das empresas aí. Então, de repente, vamos pensar que alguém fala assim para você: meu, tira esse ícone daí, eu quero só o botão comprar. Então, bora lá? Vou dar play aqui. Pronto. 9 segundos aí, retirei, coloquei o botão comprar, só tirei o ícone e ficou lindamente ali. Você percebeu que mais uma vez eu tive que alinhar ele no processo, fazendo isso daí aos poucos para encostar nele. Ou se não, veja bem, vou até colocar fora aqui, só selecionar os dois itens junto, lembrando que eu tenho só os dois. Se eu tiver 3 aí já vai dar outro problema. Então seleciono os dois junto, venho aqui, alinho eles no formato usando todo o alinhamento que você tem aqui em cima. É um trabalho também, entendeu? Então fica aí a teu critério como é que você quer chegar lá. Mas você já tem esse time aí de gasto para ficar observando aqui de energia. Agora vamos lá para o Auto Layout. Play no Auto Layout. Pronto. 2 segundos. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Pode comentar embaixo aqui no vídeo. Mas o que acontece? Eu retirei ele, e ele por ser um auto layout ajustável ali, porque eu só estou fixo na altura, mas na largura dele, que é o hug dele, ele já está automaticamente ele já puxando de acordo com o conteúdo que eu coloco nele. Então beleza, até aqui ok. Agora, vamos lá, chega mais uma alteração de lá de cima para você e fala assim: não quero mais o botão comprar, agora eu quero um botão que é uma segunda variação ou alguma outra coisa escrito compra finalizada. Beleza? Então bora lá. Play. Pronto. 15 segundos aí, compra finalizada. Foi feito ali em cima. Agora eu vou fazer essa estrutura no Auto Layout. Lembrando que na parte de cima você percebeu que no momento em que eu comecei a digitar compra finalizada, ele foi saindo fora do meu campo de visão, ou seja, eu fiquei simplesmente sem uma visão ali de como é que funciona e o que eu estava escrevendo. Se eu tivesse escrito alguma palavra errada, eu teria mais um tempo para realmente fazer essa modificação. Então, na hora que eu olho para essa estrutura, já fica meio pesado para mim. Depois eu puxei na mão e tive que alinhar ele usando ali em cima para ser mais rápido até. Então, bora lá. Agora a gente vai para o Auto Layout, só para você entender. Bora? Play. Pronto. Bem, mais uma vez, olha o tempo. Compra finalizada, compra finalizada. O mesmo processo nos dois, uma otimização de tempo. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas foi segundos aqui, segundos ali. Mas se você fizer a mesma operação 10 vezes no dia, se você fizer essa operação 100 vezes ao longo do ano, 1000 vezes ao longo do ano, que você não percebe. No dia a dia você tem que montar um botão, tem que montar outro negócio. E é claro, se você está usando uma estrutura que realmente já é padronizada, menos tempo ainda, é mais otimizado. Agora, quando não, você tem que realmente seguir por esse caminho. Então, pensa comigo aí qual que é a diferença de você realmente utilizar um auto layout ou não nos processos que você faz. E vale lembrar, auto layout é uma diferença bem grande na hora de alguém escolher você para a vaga de trabalho também. Por quê? Porque isso otimiza o tempo da empresa. E aí, quando você trabalha para uma empresa, ela quer que você otimize esse tempo e entregue uma documentação muito mais assertiva para quem está na outra ponta. Porque não é só o tempo, você viu que os pixels estão totalmente alinhados e corretos. E aí no outro você tem que ficar fazendo esse processo mais assim, com um nível de dúvida, né? Então, o erro humano pode ocorrer muito mais fácil. E um outro detalhe que eu te falo também é, se você trabalha como freela para você mesmo, você tem que pensar no seguinte: otimização de tempo é mais dinheiro no teu bolso, porque o que você vende é tempo. Beleza? Então,
Sucesso na caminhada aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que realmente tenha feito diferença para você. Tchau, tchau.